Olá, é um prazer estar mais uma vez aqui com você e, como sempre, trazendo dicas que você seguindo vai melhorar a sua vida financeira, dicas de empreendedorismo, organização pessoal. Essa é a ideia aqui, melhorar a sua mentalidade, a sua cultura, seus hábitos. Mas hoje eu queria falar sobre a questão de organizar o nosso tempo, porque não é possível a gente ganhar mais dinheiro se a gente não tiver entendendo que o tempo é finito e que para isso a gente tem que ter uma agenda, tem que ter uma organização para que aquilo que é prioritário na nossa vida, aspectos como saúde, cuidar do lado pessoal, enfim, uma série de coisas que a gente vai comentar ao longo desse tempo, precisa estar dentro das 24 horas, porque não tem como você aumentar o tempo. Então a gente pode trabalhar melhor essa organização. E eu vejo muita gente com dificuldade de fazer isso. As pessoas querem muito ganhar dinheiro, mas não se organizam para isso. Passa um tempo na vida e nada muda porque procrastinam as atividades. E muitas vezes essas atividades elas são procrastinadas também porque a pessoa bota tanta atividade que não é possível você cumprir. Então a ideia aqui é você primeiro ter uma referência de onde você quer chegar daqui a 5 anos e que plano é esse que você quer ter para melhorar a sua vida financeira. Aí eu pergunto a você, mas como é que está a sua agenda? Tem gente que inclui tanta coisa que não consegue fazer nada. Tem pessoas que não sabem também nem por onde começar. E essa é a ideia da gente tocar em alguns pontos que tragam referência. A primeira coisa que a gente vai ter que definir é quanto tempo a gente gasta em cada atividade. Porque se a gente não sabe quanto tempo a gente leva do trânsito, a média, para chegar em casa quando a gente sai do trabalho. Se a gente não sabe quanto tempo a gente precisa para ter uma reflexão com Deus, quanto tempo na semana eu preciso para fazer de exercício, para cuidar da nossa saúde, não vai conseguir organizar uma agenda corretamente. E outro ponto muito importante, que há tempo de planejar, mas há tempo de executar. Porque tem gente que gosta tanto de planejar que não executa nunca. Isso é muito ruim. Então, eu queria trazer uma referência que é muito comum a gente escutar nas rodas de conversa, que o feito é melhor do que o perfeito. Outro ponto é a gente tem que definir quais as áreas que a gente vai trabalhar. Porque tem áreas que a gente não pode deixar de trabalhar. Porque muitas vezes tem áreas que se a gente desequilibrar, por exemplo, desequilibra a área da saúde, fica impossível de você ganhar dinheiro sem saúde. Né? Então, a gente precisa equilibrar para que tudo isso aconteça. Imagina uma pessoa que não dorme à noite. É possível você produzir no outro dia bem? Não. É essa organização, é sobre isso que eu quero falar com você. E nesse sentido, eu quero deixar 5 áreas que eu considero importantes na nossa vida, nas nossas vidas, na verdade, e que são relacionamento com família e com amigos. Sem relacionamento, esqueça. Você não vai aprender a conviver com pessoas e se você, quando empreende, precisa servir a outras pessoas, entender o que elas precisam para que gere receita para você, se você não sabe como conviver com as pessoas, fica muito difícil de você ganhar dinheiro. Segunda área é o desenvolvimento profissional e o seu lado empreendedor. Porque mesmo que você esteja dentro de uma empresa, você precisa pensar como gerar receita dentro dessa empresa. Isso seria um lado seu empreendedor. Outra área muito importante é sobre saúde. Como eu falei anteriormente, se a gente não tem saúde, é impossível conseguir desenvolver qualquer outra coisa com qualidade. Saúde é muito importante. Você veja, tem no Brasil, menos de 30% das pessoas têm plano de saúde. Aí, como é que não é prioritário a gente incluir esse princípio de cuidar da saúde na nossa agenda? E outra coisa que eu acho importante, que traz muito equilíbrio, é uma relação com Deus, onde você ganha novas referências, referências acima dos seus desejos. Porque quando a gente bota na nossa vida só os nossos desejos, a gente tem dificuldade de ter domínio próprio. Então a relação com Deus ela nos traz esse equilíbrio de ter mais disciplina, de ter valores que a gente não pode se distanciar, independente do estágio da vida que a gente está. Então gasta tempo nessas 5 áreas, tem que ser prioritário, tem que estar dentro da tua agenda cuidar disso aqui. Um tempo para cada um desses pontos.
Mas aí eu queria mostrar a vocês como eu criei uma agenda no Google Agenda, na verdade, e essa agenda foi minha agenda durante muito tempo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês para que vocês adaptem, na verdade, a sua realidade. Então vamos aqui para a prática para a gente entender como é que funciona essa agenda lá no Google. A agenda no Google é o seguinte, você pode usar essa opção aqui, criar, tá? Você vai colocar os dias da semana, aqui tem domingo até sábado, tá? E eu fui colocando aqui conforme o horário, ó. Esse aqui, ó, de 6 horas da manhã, vou clicar aqui para vocês entenderem, ó, 6 horas da manhã até 6h30, momento com Deus. Ou seja, aqui eu tiro normalmente para ler a Bíblia, tiro esse momento para fazer uma oração. Isso me dá muita força para começar o dia com bons princípios, com esperança. Isso tem sido muito positivo. Eu coloco isso de segunda a sábado, então no mesmo horário, porque como eu tenho uma frequência de sono muito regular, o que acontece é que eu acordo, independente de qualquer coisa, nos mesmos horários, tá? 6h30, justamente quando acaba aqui esse momento com Deus, até as 8 horas da manhã. Esse é o momento que eu tomo café, me cuido e pego o meu transporte para chegar até o trabalho. Aí eu venho aqui no trabalho, eu passo de 8 até as 18 horas, ou seja, 6 horas da noite. E aí eu acabo de 6 horas aqui, ó, eu tenho trânsito até 7 horas, 1 hora mais ou menos de trânsito para casa. De 7 até as 8h30, eu faço exercício nas segundas, quartas e sextas. Você vê que está se repetindo aqui, ó. Janto, né? Então, quer dizer, esse é o tempo aqui que eu tiro para dar uma corrida, uma caminhada bem simples. Dá para todo mundo fazer isso aqui. Se você se organizar, pelo menos colocar como meta, certamente vai ficar mais fácil você chegar. E outra coisa, você não tem o hábito de fazer exercício. Então, nesse tempo, você também não vai fazer nada. Se você pegar uma outra coisa, você vai se distrair e não vai fazer. É para chegar em casa, faz o exercício e depois janta. Porque se você não seguir, não tiver essa disciplina, vai ser difícil de você conseguir incluir esse hábito, né? Outro ponto aqui, ó, momento de descontração. Cheguei, fiz o exercício de 8h30 até as 9, meia horinha, converso com as pessoas em casa, ligo uma televisão e por aí vai. De 9 às 11 horas da noite, estudos e com temas que eu vou voltar a falar mais na frente sobre os temas, mas assim, aqui eu pegava temas importantes, era a hora que eu li um livro, ou seja, 2 horas por dia, tenho certeza que no médio e longo prazo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Comece a fazer a partir de hoje. E aqui, ó, por último, para fechar o dia, de 11 às 11h30, mais um momento de descontração, e eu fechei aqui o dia da segunda-feira. Na terça, você veja que há muita semelhança, né, com a segunda, porque o trabalho a gente não muda, o trânsito a gente não muda. Então, o que é que vai acontecer aqui? O jantar, como eu não faço exercício, o jantar vai ficar, vou pegar só meia horinha aqui para jantar, tá? De 7 a 7h30. O momento de descontração aqui ficou maior, assista a televisão, um vídeo de humor, por aí vai, acesse as redes sociais, mas eu mantenho esses demais momentos aqui que eu estou falando de estudo, né, mais para desenvolver o lado profissional, de empreendedorismo, vou manter aqui as 2 horas. Então, há uma semelhança muito grande, né, quando a gente olha os dias da semana, né, de segunda a sexta, porque a única coisa que está mudando aqui é os exercícios que eu estou incluindo. Talvez tenha dia que você não consiga manter esse ritmo, tudo bem, mas se você manter 90% desse ritmo, e o que acontece comigo, por exemplo, tem dias que eu não consigo fazer o exercício na quarta. O que acontece? Eu boto na quinta e boto no sábado. Como é que ficou aqui no sábado? No sábado, eu mantive aqui o momento com Deus no sábado. Eu faço normalmente alguma coisa mais prática, do lado daquele que eu venho plantando ali, estudo sobre crescimento profissional e empreendedorismo, e vou até alguns pontos mais práticos, visitar se de repente uma empresa que me interessa. E na parte do sábado à tarde eu tenho algum cuidado normalmente que eu destino para cuidados do lar, que eu chamo. Então, às vezes, manter a nossa casa, porque a casa tem que estar organizada. Muitas vezes tem gente que nunca quer parar para organizar a casa.
e isso é muito importante a gente ter esse tempo também. Domingo aqui, ó, eu só deixo preso aqui esse horário que é a hora que eu vou para uma comunidade religiosa, tá? Normalmente funciona aqui de 5 horas da tarde às 7. Se o seu horário não é esse, modifica, tá? Mas eu fico o domingo praticamente todo livre. Então, não falta tempo de você se distrair. É só uma questão de você equilibrar. O grande problema é que na vida das pessoas é que isso está desequilibrado. Então, para a gente fechar isso aqui, ficar bem claro o que eu quero repensar aqui, seu modo de agir, para a gente não ficar procrastinando e entrar ano após ano e a gente, se tem obesidade, não modifica. Se eu tenho um plano para abrir uma empresa, não faço. Uma renda extra também não faço. Por quê? Porque a gente não está seguindo algum princípio de agenda, de regra para o nosso dia a dia, para mudar os nossos hábitos. Então, tem gente que não sabe nem por onde começar. Então, eu digo para vocês o seguinte, o que pesquisar, né, para a gente estudar, né, que áreas a gente deve refletir. Aquelas 5 áreas prioritárias que eu falei anteriormente, qualquer coisa volta no vídeo, tem que ser visto de qualquer forma. Isso vai fazer parte do nosso crescimento, porque se tiver em desequilíbrio não vai funcionar tão bem a nossa vida, né? E 5 áreas que você goste. Por quê? Porque se você pegar as áreas que já gosta de fazer e que possa transformar essas áreas também em um empreendimento, aí você junta o útil com o agradável. Muito empreendimento você pode ver que nasce de áreas que a gente já gosta. O cara que sabe cozinhar abre um negócio com essa área. Um cara que gosta de animais começa a produzir animais e vender. Enfim, você vai criando rendas extras. Se você gosta de vender, imagina que você vai trabalhar com algum produto, vendendo no e-commerce, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Você vai pegar as áreas que você já gosta e tentar expandir isso, para transformar elas numa questão que volte e dê um retorno financeiro para você. Então defina quais são as ideias que você tem para colocá-las em prática, porque se você também tiver as ideias e não coloca em prática, infelizmente não vai ter sucesso. E muita gente fica falando, olha, essa ideia é muito boa, mas não coloca em prática. Então esqueça, tangibilizar isso, porque as pessoas têm muita dificuldade em fazer isso de maneira prática, né, para que realmente gere um resultado, uma ação final. Toda hora que você está se movimentando e você está chegando a uma conclusão de uma ideia, arrematando para ela gerar uma ação prática, você vai conseguir fazer com que essas ideias amanhã gerem também uma possibilidade de receita. Porque não adianta você ter uma excelente ideia e essa ideia você não conseguir colocar em prática, você não conseguir sistematizar ela. Se você estiver seguindo esses passos aí que eu estou te falando, tenho certeza que sua consciência vai mudar. Sua vida, você vai repensar a sua forma de agir, vai ter novos interesses, novas pessoas você vai achar interessante. Eu gostaria que você comentasse ao longo desse vídeo o que é que mudou na tua vida. Coloca lá para os próximos 5 meses você fazer isso aqui, para ele ir te sinalizando. O tempo todinho no teu celular, ele fica dizendo, agora é a hora de você correr, agora é a hora de você tá lendo, para que isso te sirva de guia, se você tem essa dificuldade com disciplina. E eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, você vai deixar muitos hábitos que eram ruins, que não te faziam crescer, e aqueles planos que você nunca conseguia colocar em prática, você vai colocar. Então espero que você tenha gostado. Forte abraço para vocês e até a próxima.